Se eu te falar que existe algo que você pode fazer que vai te trazer riqueza, ou uma reza especial que é capaz de te dar saúde, ou se você está numa situação muito dramática, muito complicada, sem esperança, eu vou te ensinar algo que é capaz, na prática, completamente de te tirar dessa situação. Será que isso é uma promessa em vão ou existe verdade no que eu estou falando? E eu quero te falar, existe verdade no que eu estou falando, mas eu preciso te explicar com calma para você não cometer maus entendidos. Nós vamos agora entender o conceito de segula. É um conceito que ele é muito mal interpretado, a gente também já vai entender por quê. Segular é algum tipo de cerimônia, algum tipo de reza, algum tipo de comportamento, crença ou até mesmo um objeto sagrado que tem uma força mística verdadeira capaz de te ajudar em um aspecto da sua vida ou vários aspectos. Muitas vezes num aspecto que você especificamente está precisando. Eu tenho certeza que você quer ter exemplos disso, já já eu vou trazer. Mas significa que existem forças místicas que atuam no mundo. Se nós sabemos despertar essas forças místicas da forma correta, essas forças místicas, elas vão atuar no mundo a nosso favor. Então elas são capazes de te trazer riqueza, sucesso, casamento, saúde e muito mais coisas. Mas você vai falar então para mim, mas Rabino, fazer isso, então se eu faço só essas gulá que eu ainda não entendi muito bem o que é, eu vou ficar rico? Eu vou ter saúde? Calma que eu preciso trabalhar com você para que realmente esse conceito seja absorvido da forma correta, e se é absorvido da forma correta, você vai saber utilizar ele corretamente. As pessoas confundem muito segular, ou que elas nem escutaram, ou já escutaram, com algo que se chama superstição. O que é superstição? Superstição é algo que não tem nada a ver com segulá, mas as pessoas fazem essa confusão. A superstição é uma crendice popular, um conto, alguma coisa que as pessoas atribuem forças negativas de azar ou positivas de sorte, sem nenhum embasamento. Sem dúvida, sem nenhum embasamento científico, mas elas não sabem. Também não existe embasamento religioso. E aqui está um grande problema. As pessoas fazem muitas coisas sem saber a fonte, sem buscar de onde que vem isso. Então, elas deixam de fazer aplicações financeiras na sexta-feira 13. Eu não vou pedir ela em casamento. Vai que ela diz, não, porque é sexta-feira 13. Tá? Sexta-feira ia ser o dia ideal para fazer. Não. Tá? Pode ser que vai dar azar. Da onde vem isso? A gente já pode até explicar, trazer fatos históricos, por que inventaram. É interessante que tem pessoas que falam que tomar leite com manga vai dar também azar, ou vai trazer danos à saúde, o que está comprovado que não era. E a gente sabe que um dos motivos tem a ver até com a parte da escravidão no Brasil e em outros lugares. As pessoas pensam que se elas quebram um espelho, vão ter 7 anos de azar. Será que todas as pessoas que a gente conhece, que têm sucesso, nunca quebraram um espelho? Ou quando elas quebraram, antes elas passaram por 7 anos de azar? Ou a pessoa que vê um gato preto na rua, ih, meu Deus do céu, vai dar tudo errado. Passar embaixo da escada, Deus me livre. Eu também acho que se uma pessoa está lá pintando pintando em cima de uma escada e
Você passar, não acho que vale a pena passar, mas não porque vai dar azar, e sim porque o balde de tinta pode cair em cima de você. Veja bem, eu não estou aqui querendo rir de pessoas ou de crenças. O que eu quero falar é que existe uma diferença muito grande entre contos populares, que eles têm, muitas vezes até a gente usa um pouco de humor em relação a eles, mas a gente sabe que na prática, uma pessoa que viu o gato preto não acontece nada. Tá? A pessoa que quebrou o espelho vai na loja, compra outro e fica tudo bem. É diferente de quando a gente aprende forças que têm fontes claras místicas, que traem fontes claras místicas verdadeiras. Nós sabemos que Deus ensinou a Moshe no Monte Sinai a Torá, e ele deu para Moshe a Cabalá, os conhecimentos místicos. E os nossos sábios que estavam além da capacidade, não da capacidade, mas sábios que não mentiam, que mostravam para a gente ensinamentos, que essas coisas aconteciam. Eu vou contar para você uma coisa curiosa. Uma vez eu estava na casa de uma pessoa, no Rio de Janeiro, e essa pessoa, ela estava realmente num momento muito ruim na vida dela. O filho dela estava passando também, de repente, por problemas mentais. E uma das coisas que a gente faz no judaísmo é verificar a mezuzá, aquele um objeto sagrado que nós colocamos no umbral das portas. A mezuzá é uma mitzvah. Por outro lado, está escrito que ela tem a sgulá. Aí você pergunta, Narbino, explica melhor sgulá. Sgulá é algo que é mesugal, algo que tem potencial espiritual de te trazer um benefício. E esse benefício, esse potencial de benefício, ele vem pelo mundo místico, tá? Então, eu verifiquei, abri as mezuzot, uau, na mezuzá da porta daquele rapaz, onde está escrito o Shema Israel, aquele famoso versículo, escuta Israel, o eterno é nosso Deus, o eterno é um. E lá vem 2 porções da Torá, exatamente na porção que fala da nossa nefesh, da nossa alma, que está relacionado, você que já sabe um pouco de Kabbalah, aos problemas, muitas vezes mentais, tem alguma ligação com a alma, aquela palavra estava com um problema. A palavra nafshecha. E olha que coisa curiosa. Ela me mostrou, ela falou, Rabino, eu tenho uma outra mezuzá aqui, um outro pergaminho. Será que esse funciona para botar no lugar da porta do meu filho, então? Eu olhei, eu falei, meu Deus do céu, isso aqui não é uma mezuzá. E eu fiz uma pergunta para ela. Isso aqui é um pergaminho cabalístico valiosíssimo. Eu falei, tem alguém na sua família que teve problema de ter filhos? Ela falou, Rabino, como você sabe disso? Você é profeta? Falei, não, você sabe que eu não sou profeta. Então como você sabe disso, Rabino? Como você sabe a história da minha avó? Eu falei, eu não sei a história da sua avó. Eu sei o que está escrito nesse pergaminho. O que ela tinha? Ela tinha um pergaminho com escritos cabalísticos raríssimos, muito sagrados, e que eu conhecia como uma escrita da Kabbalah para pessoas que têm problemas de ter filhos. E ela me contou uma história espetacular, não vou voltar aqui toda ela, de que a avó dela realmente tinha problemas e a idade estava vindo, e é uma época que já não tinha tantos tratamentos para ter filho, além da forma natural que a gente conhece, até que ela encontrou um sábio cabalista, e ela pediu para ele ajuda. Ele escreveu esse pergaminho, ela usava ele por dentro, né? E eu falei que estava como numa caixinha, e aí nasceu o filho dela. Então existe, é um amuleto que possui uma segulá verdadeira. Lá existiam combinações do nome de Deus, que essas combinações tem um benefício específico. Então aqui você está vendo um caso de uma segulá verdadeira. Mas você vai me perguntar, eu não tenho um pergaminho desse, eu nem sei como arrumar, tem alguém que faz? Eu não conheço
alguém que vai te dar alguma coisa assim verdadeira, de uma forma assim tão simples, é algo realmente complicado, não compraria na internet algo assim. Eu saberia que você está comprando carne, eu ia falar carne por leite, não, gato por lebre, lebre por gato, tá? Mas eu vou te trazer um outro exemplo de segulá, uma segulá muito antiga. Segulá para a saúde, se a gente vive uma época que tantos problemas de saúde, e eu vou contar para você uma história ligada para mostrar, até eu tenho mais de uma história para te contar sobre isso. Quando uma pessoa faz as suas necessidades, existe uma lei rabínica de que nós saímos e agradecemos a Deus pelo funcionamento perfeito do nosso corpo. Então nós abençoamos Deus, nós proferimos uma bênção. Essa bênção se chama a bênção do Asher Yatzar, que Deus criou. E aí a gente fala que Deus criou o homem, o ser humano, com sabedoria, e criou válvulas e buracos, e tudo funciona perfeitamente, e a gente termina louvando Deus de uma forma muito forte. Essa é sabido de geração em geração. Um dos maiores sábios, o Hafetz Haim, ele disse: uma pessoa que quer cuidar para não ficar doente, ou algo que tem uma força muito grande para curar, é essa bênção. Quando proferida, sempre e com kavaná, com intenção. Isso eu posso falar para vocês na minha vida pessoal, como rabino. Certa vez, uma das mulheres da comunidade que eu pertencia, a mãe de um amigo meu, ou seja, mais velha do que eu, me conheceu muito pequena, quando eu era muito pequeno, uma família espetacular, médicos na família muito sábios. De repente, essa mulher fica doente, algo que os médicos estão com muita dificuldade de entender o que acontece, mas eles têm certeza, ela tem 2 meses de vida. E eles me ligam chorando: o que a gente pode fazer? Eu falo: a gente tem uma tradição de que a gente não desiste da piedade de Deus, vamos utilizar agora uma segulá. Qual a segulá que a gente vai utilizar? Eu falei para elas: a gente vai, na verdade, vai fazer 2 coisas. Número 1, vamos verificar as mezuzot da casa. Número 2, a gente algum dia tem que explicar o segredo da mezuzá. Tem segredos muito grandes, fascinantes. O número 2, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer com que as pessoas em casa façam essa bênção. A bênção do Asher Yatzar, sempre, e vamos entender o que ela significa. Muito bem. O que aconteceu foi algo que, se você não me falar para mim que é milagroso, eu não sei o que é, porque os médicos falaram isso. Os médicos no Rio de Janeiro falaram isso. Essa mulher que tinha 2 meses de vida, toda a família começou a fazer essa bênção. Eu vi na casa deles, pregado aqui, pregado ali, e, de repente, todos aqueles prognósticos do que vai ser, o que ela tem, diagnóstico e prognóstico, ela vai viver, não vai viver, quanto tempo, começaram a desaparecer. Os médicos falam: olha, houve uma transformação, a gente não sabe explicar por quê. Milagre da medicina. Não é milagre da medicina. Ah, não é. A medicina não fez nada, porque eles não tinham nada para fazer. E, de repente, de 2 meses passou para 6, e o que eu posso falar? Que mais de 10 anos depois, essa senhora, que é uma senhora tão simpática, tão boa, estava viva e foi para o casamento de todos os filhos e teve muitas alegrias, pôde visitar Israel novamente. Depois de mais de 10, 15 anos, aí sim chegou a hora dela. Mas uma segulá verdadeira teve o poder de salvar a vida dela. Existem outras segulot que eu quero te ensinar. Mas, se você me perguntar, então qualquer pessoa que fizer o Asher Yatzar, será que vai funcionar? Acabou? É assim? Ou qualquer pessoa que tem um problema, está com um problema mental, ele vai trocar mezuzá? Então a gente tem que entender algo que é muito importante. A segulá, para ela funcionar, ela tem que ter uma base. Não só a base que eu falei, que ela é embasada, ela tem uma fonte. A pessoa tem uma base de fé correta. Se eu sei que quem controla esse mundo é Hashem, e esse Deus, ele nos dá a Torá, uma Torá escrita, uma Torá oral, ele cobra da gente comportamento ético, comportamentos
no mundo material, comportamentos a nível espiritual, todos os tipos de preceitos. Os preceitos que têm a ver comigo e com o meu semelhante, os preceitos que têm a ver comigo e com Deus, os preceitos que têm a ver comigo e comigo mesmo. Então, se eu entendo, eu sei dessa verdade, eu luto para fazer isso. Então, aqui, não é que eu estou pegando um amuleto, uma reza ou ainda um comportamento e eu consigo transformar a realidade. Se eu já estou buscando uma proximidade de Deus e agora sim, próximo de Deus, eu estou utilizando um conhecimento que Ele me deu para conseguir algo que foge do caminho natural, aí a segulá vai funcionar. Todo tipo de segulá. Então é importante a gente entender que não é algo que veio do vazio. Vamos conhecer mais segulot, uma das que eu mais gosto, que mais me toca. Ela tem tudo a ver com o que eu acabei de falar e a gente tem um vídeo sobre isso, tá? Que é a segulá que nos traz o Rabino Chaim da cidade de Volozhin. Ele traz e ele fala assim: eu garanto, eu dou minha palavra. Ele era um mega cabalista. A gente está falando de mais de 200 anos atrás, um homem puro e sagrado, que a pessoa que consegue mentalizar completamente que não há nenhuma força a não ser a força de Deus. Nesse vídeo que a gente tem aqui no YouTube, você pode encontrar o texto do que eu estou falando certinho do que disse o Reb Chaim Vital. Você consegue mentalizar esse texto muito claramente, botar ele completamente no teu coração. Ele promete, se você está numa situação que ela é um nó que não dá para desatar, ele vai ser desatado. Mais uma vez, eu posso falar para vocês, eu vi isso na minha vida. Seja na minha vida pessoal, seja na vida de pessoas. Se a pessoa está disposta a se entregar nesse sentido para Deus, sair das crenças, sair de onde ela está e realmente se ligar, a vida dela se transforma. Então aí a segulá pode não, ela vai funcionar. Mas se uma pessoa, ela começa a fazer idolatria e ela pensa que esse cara é o que tem o poder e aquele pode fazer, então não adianta, você pode fazer a segulá que você quiser, que ela vai virar superstição. Que é o que a gente falou, que tem uma diferença abissal entre superstição e segulá. Nós também no nosso canal trouxemos, por exemplo, um capítulo de Salmos, o Salmo 24, que tem uma força muito grande para trazer riqueza. O Salmo 119, que tem combinações que você pode usar na sua letra para retirar más influências da sua vida, que tantas pessoas têm isso, né? Quando ela utiliza as letras do 119 com a famosa frase cabalística Kra Satan, rasgue o Satan. Porque o Salmo 119 ele tem todas as letras do alfabeto. Se você utiliza ele com as letras do seu nome e depois daquilo que você está precisando, é uma segulá dos grandes cabalistas, que você pode juntar então a energia do seu nome com a santidade desse salmo, com as letras, que nós sabemos que Deus utilizou letras para criar o mundo. Então você está criando mundos. Então você consegue fazer essa transformação. Os nossos sábios trazem mais uma coisa, olha que coisa interessante, que a pessoa que lê pronunciando, pode ser em português, a porção da Torá que fala do maná, do man que caía dos céus, e ela pronuncia, busca entender, ela ganha tamanha confiança em Deus que ela vai ter prosperidade. Mais uma vez, a gente pode contar histórias e histórias. Você pode falar, mas calma aí, então sempre vai funcionar? Eu já te expliquei. Depende da pessoa estar num nível espiritual adequado, aí ela consegue acionar esses poderes místicos. Esse é o poder da segulá. É sim algo que sai da natureza normal, mas na verdade ela está embasada
por um livre-arbítrio correto, por uma fé correta, por um comportamento correto, aí sim a gente utiliza dos segredos místicos para alcançar aquilo que a gente está tão necessitado. Se você gostou desse vídeo, saiba que tem muito mais no nosso canal, então inscreva-se nele, aperta aqui o sininho para você ficar conectado e saber de cada novidade que vai acontecer, e também nós temos um canal no Telegram, que você pode saber de coisas ainda mais profundas que nós temos.